A palavra do Senhor, Gênesis capítulo 3. Nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 24. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Aonde você está? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse, ele disse: Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz, filhos. O seu desejo será para sempre, será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, e fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estende a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomada. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Baixe sua cabeça. Querido Deus, nós cantamos ao Senhor
pedindo que o Senhor se revele a nós nessa noite. Nós necessitamos do Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. Nós falhamos contra Ti, ó Deus. E é do Senhor que nós precisamos. É a Sua palavra que pode abrir os nossos olhos para podermos contemplar a Sua face, ó Deus. Pai, eu sou pecador, como meus irmãos aqui. Eu peço, ó Deus, que o Senhor, com Teu Espírito Santo, fale a nós, ó Deus, nesse momento, nesse tempo, ó Deus, que vamos estar falando e pregando a Sua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no mês que o mundo inteiro comemora o Natal. O mundo inteiro lembra do Natal. Todas as pessoas nesse momento, pelo menos em algum lugar do mundo, está comemorando o Natal. Todas as pessoas, ou talvez quase todas, porque nós não podemos ser tão incisivo, porque há alguns lugares talvez que não comemorem, mas é raro. Se você ligar agora, você vê a França, certamente estamos comemorando o Natal, os Estados Unidos e outra, a Europa, em vários lugares desse mundo, as pessoas estão se preparando para essa data do Natal, para o nascimento do nosso Senhor Jesus. Mas como Gênesis 3 aponta para nós, para o Natal, como Gênesis 3 revela para nós da necessidade do Natal, de nós pensarmos sobre essa data, obviamente não só no mês de dezembro, mas também em todas as nossas vidas, porque nós sabemos que o Natal é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se esvaziou da sua glória e desceu e se fez carne e andou entre nós e foi obediente até a morte de cruz. E nós sabemos que o Natal, ele é poderoso, porque nós sabemos que Deus se fez homem. Deus se fez homem e ele foi gestado como eu e você. Pense só, Jesus passou 9 meses na barriga de Maria. Jesus estava também ligado a todas as circunstâncias que eu e você, quando nós viemos a esse mundo. Então, Gênesis 3 revela para nós aqui a queda do homem. Gênesis 3 revela para nós a desobediência do homem e a consequência do pecado e a promessa da redenção. Nós percebemos que Gênesis 3 é o livro de Gênesis é o livro da criação. Veja aqui no capítulo 1. Vamos lá para o capítulo 1, do verso 1. Veja que Deus fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. Então Deus começa a sua criação e Ele cria a sua criação. Ele faz tudo que existe nesse mundo de forma perfeita, de forma bela, de forma plena. Ele cria o homem e a mulher. Ele cria as plantas, as árvores, o seu cabelo. Foi Deus que criou. Os seus olhos, os seus pés. Tudo que existe aqui nessa terra. Até mesmo se nós pensarmos nas coisas que os homens criam, porque os homens só podem criar porque os insumos vêm da mão do nosso Deus. Nós não poderíamos criar casas se nós não tivéssemos os barros. Nós não poderíamos criar nada nesse mundo se Deus não nos desse. Então toda a criação que existe é permissão do Senhor. Deus cria a humanidade de forma bela, perfeita e plena. Mas então o capítulo 3 vem como uma mancha na história da humanidade. Quando a gente lê esse capítulo 3, é difícil você não ler com dor no coração ao olhar. Deus vem criando. O mundo vivia sem forma, a terra estava sem forma e vazia. Olha para o capítulo 1. Vamos para o capítulo 1 de Gênesis. Olha que ele diz, capítulo 1, o versículo 1 e 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas.
Então Deus começa a criar no versículo 3. Então Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas noite. E houve tarde e manhã e o primeiro dia. E aí Deus começa, nesse capítulo 1 e capítulo 2, narrando a criação dele. Deus começa a criar as aves, os animais. E aí Deus, no versículo 27, olha para o versículo 27 do capítulo 1, que dizia assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. E aí Deus cria o homem e a mulher, e no versículo 28, além dele criar o homem e a mulher, ele dá uma ordem para o primeiro casal. Sejam fecundos, enchem a terra, multipliquem-se, enchem a terra. Veja, então, Deus cria o primeiro casamento, e ele dá uma ordem, olha, tenha uma família, sabe, povoe, comece a ter filhos. Mas, no capítulo 2, Deus pega Adão, veja no versículo 15 do capítulo 2, versículo 15, capítulo 2 diz, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Você certamente morrerá. Veja, quem é que Deus tomou? Deus tomou o homem, pegou a mão de Adão e colocou diante da árvore e falou, olha, você pode comer tudo que está aqui, menos dessa árvore. Mas aí no capítulo 3, começa a narrativa mostrando de um diálogo da serpente de Satanás com Eva. Olha do versículo 1 do capítulo 3, do qual nós lemos, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então a gente vê o início da tentação de Eva e de Adão. Porque Adão não estava longe de Eva, Adão estava perto. Adão estava nesse cenário. Adão também estava ouvindo essa conversa. Mas é interessante que Satanás começou a questionar a palavra de Deus, mas não só a questionar a palavra de Deus, mas como a distorcer a palavra do Senhor. Veja que o versículo, a resposta de Eva, o que ela diz, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. E olha para o versículo 1, mais uma vez, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim. E a resposta de Eva é, não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas apenas uma nós não podemos comer. Olha para o versículo 16, versículo 15, quer dizer 16, 15 e 16 e 17 do capítulo 2. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. De toda árvore do jardim você pode desfrutar. Mas veja a astúcia de Satanás. Ele joga com Eva, dizendo, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim. Então Eva, Satanás, começa a lançar dúvida no coração de Eva sobre a palavra de Deus, sobre a palavra do Senhor. E até hoje, meus amados irmãos, nós vivemos nessa tentação. Até hoje, eu e você somos questionados por Satanás sobre a palavra de Deus. É verdade que Deus disse, não faça assim. Veja, no verso 1, no finalzinho, olha, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? É verdade? Satanás distorce a palavra de Deus e faz Eva olhar para o pecado. Satanás joga
com sabedoria, ele distorce dizendo, é verdade que Deus está dizendo, olha, não coma de nenhuma árvore. Porque Satanás quer colocar o foco do coração de Eva sobre o pecado. Veja a resposta de Eva. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então, Eva começa a dialogar com Satanás, Eva começa a dialogar com a tentação e começa a trocar ideias. E é assim que muitas vezes eu e você fazemos quando nós estamos sendo questionados a desobedecer ao Senhor. Foi assim que aconteceu, meus amados irmãos, e até hoje isso acontece comigo e com você. Nós estamos sendo tentados a distorcer a palavra de Deus. A maior confusão que existe na mente das pessoas é um entendimento das Escrituras, porque nós queremos entender aquilo que nós queremos entender, nós queremos entender aquilo que é mais conveniente para nós, e não aquilo que a palavra de Deus diz. E é isso que Satanás faz desde o início e desde o princípio, distorcendo a palavra do Senhor para que nós venhamos a desobedecer a Deus. Então veja, Satanás questionou a palavra de Deus, Satanás distorceu a palavra de Deus, Satanás negou a palavra de Deus. Veja o versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Veja, olha só, Satanás negou a palavra de Deus. Primeiro, o que Deus fala para Adão no capítulo 2, no verso 17? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Se você comer da palavra, se você comer dessa árvore, se você pecar, se você me desobedecer, você vai morrer. Então, Satanás nega a palavra de Deus. Nega a palavra de Deus. Veja, é certo que vocês não morrerão. É certo que vocês não vão morrer. Amados, um conselho bem enfático para os irmãos. Não tenha medo de fugir de pessoas que estão negando a palavra de Deus. Não tenha medo de não dar ouvidos a elas. Olha só que interessante. Olha para esse texto. Quem que Satanás usou? Uma serpente? Uma serpente Satanás usou. Satanás usou uma serpente. Olha para o versículo 1. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Satanás usou uma serpente e hoje Satanás não usa mais serpentes. Hoje Satanás usa pessoas para negar a palavra de Deus. Satanás afirma através de boca de pessoas que Deus não disse assim. Que Deus não disse dessa forma. Não é bem assim que a palavra de Deus está dizendo. Não é bem assim. Veja, verso 4, mais uma vez. É certo que vocês não morrerão. Deus fala, se você comer, se você me desobedecer, certamente vocês morrerão. E ela enfaticamente diz, é certo que vocês não morrerão. E olha o versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então Satanás nega a palavra de Deus, e Satanás faz promessas ilusórias. Satanás está dizendo que, enquanto se eles desobedecessem a Deus, eles seriam como Deus, eles seriam como o próprio Deus, porque eles seriam conhecedores do bem e do mal. É interessante como isso ensina para a gente, essa história ensina para nós e revela para nós que essa é a história de
toda a humanidade. Essa é a sua história, é a minha história, é minha história e a sua história antes de Cristo. Sabe por quê? Porque toda desobediência é uma tentativa de ser como Deus. Toda desobediência é uma tentativa de se colocar no lugar de Deus e de achar que pode tomar a melhor decisão. Porque toda desobediência também revela para nós uma inclinação do nosso coração de que nós queremos ser independentes de Deus. E nós achamos que somos independentes de Deus. Então, esse texto, a vida de Adão e Eva, é sobre a nossa história. Somos nós, sem Cristo Jesus. Quantos de nós achamos que, eu vivo a minha vida, ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso é o que Satanás falou para Eva. Isso é orgulho. Querer ser como Deus é orgulho. Veja como o argumento de Satanás é bonito. Olha só. Porque Deus sabe. Porque Deus sabe. Olha o que ele está dizendo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, olha, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás atrai o coração de Eva para ser como Deus. Amados, a gente vai ver no capítulo 4, Caim matando Abel. A gente vai ver na história das Escrituras, os homens querendo poder, os homens querendo ser como Deus. A gente vai ver no capítulo 11 de Gênesis, o povo querendo fazer uma torre de Babel, para querer chegar no céu, para querer ser maior do que Deus, porque aquilo ali era uma ofensa ao Senhor. Então, a tentação do nosso coração agora é ser como Deus. Nós queremos viver a nossa própria vida sem Deus. E foi isso que Satanás colocou na mente de Eva, colocou no coração de Adão e Eva, que, olha bem para esse fruto aqui. Olha, não é isso, vocês não vão morrer. Na realidade, vocês vão ser como Ele. Vocês vão ser como Ele. Então, toda desobediência, meus amados irmãos, é uma tentativa de ser como Deus. É uma tentativa de achar que os nossos planos e aquilo que nós temos, aquilo que nós pensamos, é melhor para nós. Quando nós estamos diante do pecado. Quando nós estamos diante do pecado, mas minha mãe, meu pai disse assim. Não é bem assim. Já ouviu isso? Dos seus amigos? Não é bem assim. Não tem problema desobedecer. Só um pouquinho. Você não vai apanhar. O que é uma surra? Só uma vez. O que é você perder ficar de castigo só uma vez? Isso é a voz de Satanás. É dessa forma. Que é isso? Mas vocês vão morrer. A desobediência, ela não considera a palavra de Deus. Quando nós estamos diante do pecado e diante da desobediência, nós não consideramos a palavra do Senhor. Veja que até no versículo 3, a resposta de Eva, do versículo 2, na realidade, 3, ela está tentando dialogar com Eva e colocando a resposta certa de que Deus disse. Mas então, Satanás é persuasivo em colocar no coração dela, ao contrário, em colocar no coração dela o desejo pelo pecado. Porque veja no versículo 6 agora, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Amados, o pecado se tornou atraente para Adão e Eva. E agora não mais só para eles, mas para nós. Infelizmente, o pecado se tornou atraente para nós. O pecado agora se tornou atraente para mim e para você. Agora nós brincamos com o pecado. Agora nós rimos do pecado. Agora nós rimos da desobediência. É interessante, amados irmãos, a experiência que eu estou tendo de ser pai. O Estevão, a gente chama ele de orelha quando ele está dormindo. E quando ele ouve a gente falando, ele acorda o nome dele. Ele está dormindo agora. Meus amados, às vezes ele quer levantar a mão para nós. Às vezes ele vem morder eu e a Gabi. E algumas vezes, algumas pessoas riram dessas ações dele. Mas nós rimos dessas ações dele porque ele é uma criança. Mas se ele crescer, ele continuar assim, ele tiver 18 anos e vir querer meter a mão na minha cara, ou na mão na cara de alguém, nós não vamos mais rir. E é assim que a gente faz com o pecado. A gente ri do pecado. A gente ri das piadas. A gente ri, a gente conversa, dialoga com o pecado. Veja, amados, às vezes a gente entra em discussões se foi maçã ou foi isso, mas aqui o que está em jogo não é apenas o fruto, mas é a palavra de Deus. É a voz do Senhor falando para Adão no capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. É a desobediência. E hoje nós estamos tão contaminados pelo pecado, porque o pecado está em nós, o pecado está dentro da nossa sociedade, o pecado está na nossa família, o pecado está na nossa mente, que nós rimos do pecado, que nós dialogamos com o pecado. Adão e Eva aqui deveriam correr dessa conversa. Adão e Eva deveriam sair correndo dessa conversa e não dialogar mais, porque ela estava colocando dúvida no coração deles sobre a palavra de Deus. E é assim que o autor, que Tiago nos ensina, no capítulo 1 de Tiago. Tiago não nos ensina a dialogar com a tentação, porque com a tentação nós não vamos vencer. Tiago nos ensina a correr da tentação, a correr do diálogo daquilo que quer colocar incredulidade dentro do nosso coração. Então o pecado se tornou atraente aos nossos olhos. O pecado, agora nós rimos do pecado, nós brincamos com o pecado, nós agora almoçamos conversando do pecado. Amados, veja as duras consequências do pecado. Versículo 8 e 24, a gente vai ver as duras consequências do pecado. Olha que interessante. Verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Você já leu esse texto? Certamente você já leu. Mas olha que profundo isso aqui. Quando eles ouviram a voz. Olha que profundo que o texto está dizendo. Quando o vento soprava, suave da tarde, Deus descia e se relacionava com eles.
Então agora eles fogem de Deus. Então o pecado nos faz nos esconder de Deus. O pecado nos faz fugir de Deus. Por isso que Jesus diz em João capítulo 3, diz, olha, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu vim nesse mundo, mas os homens agora amaram mais as trevas. A presença do Senhor desceu, a presença de Deus desceu na terra e se tornou carne e andou no meio de nós, mas os homens recusaram a presença de Deus. Olha que interessante, Deus descia, Deus falou. A voz, olha, ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. O pecado faz eu e você, nós, não querermos mais ouvir a voz de Deus. O pecado faz com que a gente se afaste da presença do Senhor, da presença do nosso Deus. A maior dádiva que nós podemos ter nesse mundo é ouvir a voz de Deus, é a presença do nosso Deus. Mas então, quando eles pecam contra o Senhor, eles mesmos começam a correr do Senhor. Você já viu o filho em desobediência? A gente tem experimentado isso. Estevão está cometendo erros, ele foge da gente. Ele foge. Não quer que a gente chegue perto. É assim. Foi assim que Adão e Eva fizeram agora. Onde vocês estão? Cadê vocês? Aonde? Como é que eu posso ter um relacionamento com vocês? Mas quando nós estamos em pecado, quando nós desobedecemos a Deus, nós não queremos ver a Deus. E agora quando nós nascemos, quando a humanidade agora nasceu separada do Senhor, separada de Deus. Quando ouve a voz do Senhor, não há desejo de querer Deus, desejo de fugir. Porque a desobediência, quem está em desobediência, deseja fugir do Senhor. O pecado nos afasta da voz mais maravilhosa que podemos ouvir. Da voz mais doce, como nós cantamos. Só de ouvir tua voz, a sua voz. O pecado faz querer que a gente ouça outras vozes, mas não a voz de Deus, não a voz de Cristo falando em sua palavra. Nós não queremos a voz de Deus, porque a voz de Deus é a obediência. A voz de Deus nos chama para a obediência. A voz de Deus, a presença de Deus, mostra, revela os nossos pecados. Quando nós ouvimos a voz de Deus, veja, simplesmente a voz de Deus fez com que Adão e Eva saíssem se escondendo atrás das árvores. É interessante, meus amados, vocês não acham intrigante? Adão e Eva, eles sabiam que Deus era todo-poderoso. Eles tinham um relacionamento profundo com Deus. Deus criou tudo. Ele criou Adão e falou, ó, dê nome aí, domine sobre tudo. E eles tentam fugir de Deus, se esconder. A palavra está dizendo aqui, se esconder de Deus. E se esconderam da presença do Senhor. Você vê, meus irmãos, que o pecado é tão ilusório, é tão mentiroso, que nos dá a ilusão que nós podemos esconder de Deus. O pecado nos dá a ilusão que nós podemos ficar escondidos de Deus. E o pecado nos dá a ilusão de que nunca nós vamos ser pegos. Que nunca vamos ser pegos. De ouvindo o pastor Pascoal Piragini, que era o pastor da primeira igreja batista de Curitiba, que hoje não é mais, ele disse algo interessante. Se Deus quiser
colocar o seu pecado num telão, Ele vai colocar. Conversando com o Davi, pastor da Bahia, compartilhou uma história de um homem que era viciado em pornografia. E aí ele era crente na igreja, cristão. Ele foi usar um notebook na igreja. Foi lançado na igreja toda, tudo aquilo que ele via. Ele mesmo. Mas a ilusão do pecado faz com que a gente possa achar que podemos esconder de Deus. Ou podemos esconder das pessoas. Uma hora você vai ser pego. Um outro pastor, Zacarias, que morreu, os pecados dele foi revelado depois da morte dele. E a família dele chamou um detetive para ver se era verdade. Descobriram muitos. Nós podemos esconder. Eu posso esconder o pecado dos irmãos, os irmãos podem esconder o pecado de mim, mas de Deus ninguém esconde. E uma hora vai vir à tona. E uma hora vai acontecer. Porque olha só o que o texto diz. Olha o que o texto mostra para nós. E o Senhor Deus chamou o homem, ele perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim porque estava nu e tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Deus não está falando porque não sabia o que tinha acontecido. Deus está falando para trazer clareza aos olhos deles daquilo que eles fizeram. Deus está revelando para eles do tamanho da burrice que eles fizeram. É isso que Deus está fazendo. É por isso que, de fato, alguns pecados sendo revelados, alguns pecados sendo jogados à luz de todo mundo, é que vai trazer cura. Às vezes nós descobrimos o pecado de pessoas e queremos encobertar. Ninguém pode saber, ninguém pode falar, mas o pecado foi escandaloso. Precisa ser tratado muitas vezes diante da igreja. Para que haja arrependimento. Para que haja clareza e reconhecimento. Veja. Então o pecado faz com que a gente não queira mais intimidade com Deus. Nos afasta do Senhor, achando que podemos nos esconder por muito tempo. Não tem como. Eu ouvi uma frase de um policial, acho que foi um policial que eu tinha um pequeno grupo na casa da minha mãe, quando eu morava no Paraná, e tinha um sargento. Ele falou assim: não existe crime que não vai ser descoberto. Vai demorar. Pode demorar. Passa anos. Mas uma hora vai ser descoberto. Não existe pecado que não vai ser descoberto. Não existe. Por isso nós não podemos esconder. Porque o coração endurecido faz com que a gente fuja da presença de Deus e não reconheça os nossos pecados. Veja, Deus se aproxima e eles fogem. Isso revela um coração endurecido. E muitas vezes eu e você somos assim. Veja, do versículo 9 ao 13, eles estão endurecidos. E veja que do 9 ao 13, aqui, agora eles começam aqui, e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu e comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse à mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então, o Senhor vai lá e pergunta para a mulher e ela joga a culpa na serpente. E aí, a dureza do coração, nós, em vez de reconhecermos os nossos pecados, nós agimos como Adão e Eva. Muitas vezes no casamento, nos relacionamentos são assim. Porque você falou assim, eu vou gritar com você assim também. A síndrome de Adão está em todos nós. Nós não queremos reconhecer os nossos pecados. Nós não queremos reconhecer, mas aí a gente fala como Adão: a mulher que o Senhor me deu. E aí o Senhor fala com Eva: olha, e foi a serpente.
Então, não existe mais, os relacionamentos estão quebrados, e a prova disso agora é o capítulo 4 de Gênesis, que revela o primeiro homicídio da humanidade. Agora existe culpa sobre a esposa. Agora não existe mais reconhecimento do pecado. Foi você que fez isso. Foi porque você fez que nós estamos assim. Foi a mulher. E o pior de tudo, que o texto está apontando para nós, olha o que ele diz. A mulher que me deste. Ele coloca a culpa em Deus. A desobediência e a consequência do nosso pecado e a dureza do nosso coração muitas vezes faz com que a gente não reconheça os nossos pecados, não confesse os nossos pecados e ainda coloque culpa em Deus. Muitas das coisas que eu e você vivemos são consequências do nosso pecado que nós não reconhecemos nas nossas falhas. Irmãos, todo mundo sabe que eu sou ex-usuário de droga e eu já fiquei preso por 9 meses por causa de tráfico. E eu não gosto de falar, mas durante 1 ano e meio ou 2 anos da minha conversão eu passei colhendo frutos daquilo que eu tinha feito na minha vida no passado. 3 anos. Paguei serviço comunitário, fui rejeitado pelas pessoas. E um dia eu estava conversando com o Senhor e falei: Senhor, eu já me converti. Eu já entreguei minha vida ao Senhor. E por que agora isso está acontecendo comigo? Consequência do pecado. O pecado tem perdão. Vai ter perdão. Quando você se arrepende, você crê em Cristo. Mas não me garante que as consequências aqui nessa terra não vão vir. Não me garante. Se um homem que matou alguém e se converte, ele tem perdão dos seus pecados, mas ele tem que ir à delegacia, confessar os seus pecados e se arrepender e pagar a pena. E se Deus, por misericórdia, quiser diminuir a pena dele e quiser tirar, amém. Mas eu entendi, eu passei 2 anos fazendo serviço comunitário. Eu fiz as escolhas erradas dos meus pecados que eu fiz antes de conhecer o Senhor Jesus. Então, amados irmãos, mas é necessário que o Senhor abra os nossos olhos, porque por enquanto nós vemos aqui nesse diálogo uma dureza de coração. E isso acontece comigo e com você, porque nós somos filhos de Adão. E não adianta você falar que se estivesse no lugar de Adão ou de Eva, você faria diferente, porque não. Veja se você faz hoje diferente. Veja, o pecado está diante de você e muitas possibilidades estão diante de você para você fugir do pecado. O que você faz? Você escolhe o pecado. Porque você não é diferente de Adão. Eu e você, nós não somos diferentes de Adão. Nós somos caídos, nós somos pecadores, nós erramos. Nós nos achamos fortes. Queremos dialogar com o pecado. Mas do pecado a gente foge. Corre. Então nós vemos a consequência do pecado. O pecado nos faz nos esconder de Deus. O pecado dá coração endurecido. O pecado nos faz até acusar a Deus. E agora a gente começa a perceber, no versículo 16 em diante, Deus descendo juízo sobre o que iria acontecer. E a mulher lhe disse: aumentarei em muitos os seus sofrimentos. Na gravidez, com dor, você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Então agora começa a vir a maldição sobre a terra. Deus começa a falar o que vai acontecer. Por que agora as mulheres estão sofrendo para terem filhos? Partos por causa do pecado. Mas veja, antes disso, a Bíblia não fala nada, mas Deus manda que tenhamos filhos. E não é porque
A paternidade e a maternidade é algo difícil e pesado. E para as mulheres, doloroso. Não é por causa disso que nós não devemos ter filho. Não. E muitas vezes o desejo de nós não termos filhos é consequência do pecado. O pecado nos fez ser egoísta. Quando a gente fala sobre filhos, veja, na igreja, uma visão secular, uma mentalidade não bíblica, fala, mas eu preciso ter carro, eu preciso ter casa, eu preciso ter algo mais. Não, o Senhor fala, olha, enche, multiplique-se. Isso é uma ordem para todos os casamentos e para todas as pessoas que tenham filhos. Mas o pecado fez agora com que o nascimento fosse com dor, por causa do pecado. E o trabalho? O trabalho já existia antes da queda. O trabalho não é consequência do pecado, mas agora o fardo pesado. Agora você tem que tirar com o suor do teu rosto. É consequência do pecado. O pecado contaminou tudo, contaminou o nosso trabalho, contaminou a nossa vida, contaminou o nosso coração com a disposição de trabalhar. Agora você chega na segunda-feira, você não quer trabalhar por causa do pecado, a preguiça. Pecado. Pecado. Contaminou todas as esferas da nossa vida. O pecado atinge todas as esferas de nossa vida. O lugar que o pecado contaminou maior é o seu coração. Veja, a sua disposição de trabalhar é por causa do pecado. A disposição de se relacionar com outras pessoas é por causa do pecado. É o pecado que habita. A sua disposição com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com seu vizinho, é por causa do pecado. O pecado agora rompeu a nossa relação com Deus e a nossa relação um com os outros e a nossa relação daquilo que Deus preparou para nós. Deus falou para Adão, olha, cuide de tudo aqui. Olha no versículo 15 do capítulo 2. E o Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Trabalho. Deus tem uma missão. Mas o pecado, olha aqui no versículo 17 diz, e Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Fadigas você obterá dela e o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, e porque você é pó, e ao pó voltará. Veja. Através do pecado, a terra se tornou maldita. A terra se tornou maldita. Olha que interessante, as plantas estão produzindo espinhos e ervas daninhas. Veja, o pecado contaminou todas as esferas, tudo. E vem o juízo de Deus sobre a vida de Adão, do versículo 22 ao 24. Olha então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Veja, agora Deus está derramando um juízo e separando eles. Então por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra a qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Agora Deus separa Adão e Eva, a humanidade, da presença dele. Eis que o homem, agora a palavra agora começa a dizer, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal.
É preciso impedir que estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O apóstolo Paulo resume muito bem em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Em Romanos 13, 23, como ele diz, que todos pecaram e todos estão afastados da presença do Senhor. Todos estão afastados da presença de Deus. Então, a maior consequência do pecado, a morte agora que aconteceu, não só a morte física. Por que eu e você sofremos tanto com a morte física? Porque eu e você não fomos feitos para morrer, nós somos feitos para viver eternamente. Por que o luto dói tanto agora? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas essa morte aqui agora é a morte eterna, é a separação da presença de Deus. Veja que o texto está dizendo, para que não viva eternamente. Para que não viva eternamente. Mas veja, a mensagem toda, eu falei sobre pecado. Será que a história termina assim? Vou ler alguns versículos. Mas a história não termina assim. E nós temos uma promessa. É interessante, amados, esse capítulo 3. Deus não poderia. Pecaram, morre todo mundo. Acaba. Nenhuma chance para vocês. Eu sou Deus. Mas o capítulo 3, além de ser algo terrível do pecado, nós vemos a forma exortativa e encorajadora do que Deus está fazendo. No versículo 15, Deus faz uma promessa. Olha que o versículo 15 Deus faz agora. Porém, entre vocês e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, e esse lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. O versículo 16, quer dizer, o versículo 14 anterior, Deus está falando com a serpente. Deus faz a promessa agora do filho dele, do seu próprio filho. Porém, inimizade entre você e a mulher. Ele está falando com Satanás. Ele está falando, olha, você é maldita, todos os animais. Ele está colocando agora e fazendo a promessa de salvação para a humanidade. Veja que no versículo 21, olha que interessante, no versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Deus poderia desprezá-los totalmente. Deus poderia separá-los de forma total e falar, olha, não tem mais chance para vocês, para a humanidade. Mas Deus então faz a promessa sobre a vinda do seu filho, sobre o fruto da mulher. A promessa de Deus é contra Satanás e contra o pecado. E essa questão de sua descendência e descendência da mulher, aqui, são dois povos que existem na Terra. Só dois povos existem na Terra. Os fiéis que amavam a Deus e os pecadores que amam a si mesmo. E a gente começa a perceber isso no capítulo 4 já. Abel, fiel ao Senhor, o Senhor se agrada do sacrifício de Abel. E Caim, pecador, homicida, tem inveja do seu irmão. Por quê? Porque é dominado por Satanás. Porque é isso que Deus fala com Caim. Olha, o pecado está à porta. Mas é necessário que você domine. Nós temos a promessa do Filho de Deus. E essa promessa foi cumprida em Cristo Jesus. E os filhos de Satanás, eles são aqueles que caem na mentira, eles são mentirosos. Como João capítulo 4, versículo 44, João capítulo 8, versículo 44 diz: Vos tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade,
porque não há verdade nele quando ele profere mentira e fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás mente desde o princípio. E a descendência de Satanás são aqueles que não creem no Senhor e vivem uma vida de mentirosos e de pecado contra o Senhor. Mas Paulo resume para nós em Gálatas capítulo 4, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, essa promessa se cumpriu em Cristo Jesus. Por isso que existe o Natal. Por que existe o Natal? O mundo está quebrado, o mundo está perdido, o mundo está indo de ladeira abaixo, o mundo está revoltado contra Deus. Jesus então promete, como alguns teólogos dizem, que aqui começa o Evangelho, é o proto-Evangelho. Olha para o versículo 15: porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. Isso ele está prometendo o sofrimento de Cristo Jesus. Isso não quer dizer que quando Adão e Eva pecou, frustrou os planos de Deus, porque em Efésios capítulo 1 vai dizer que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha elegido alguns para a salvação. A promessa da cruz vem antes da fundação do mundo. Um teólogo que diz que quando Deus disse haja luz, ele disse haja cruz, haja cruz. Não porque Deus de forma determinada organizou isso para que isso acontecesse. Não, a aliança que Deus fez com Adão e Eva antes da queda era uma aliança voltada em obediência. Eles tinham que simplesmente se manter longe da árvore e obedecer a ordem que Deus deu. Mas agora, depois da queda, essa aliança que Deus começa a fazer com nós, essa aliança, essa promessa que Deus começa a fazer, é uma aliança formada pelo sacrifício de Cristo Jesus, é uma aliança formada pela graça, pela fé em Cristo Jesus, que resulta em obediência ao Filho de Deus. Por isso, meus amados irmãos, o Natal começa em Gênesis capítulo 3. E muito antes também, na eternidade. Porque Deus, ele não foi pego de surpresa. Deus, ele não se surpreendeu aqui. Sim, ele ficou triste com a sua criação, porque se voltaram contra ele. Romanos, capítulo 16, verso 20 diz que Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Amados, a minha luta e a sua luta é contra o pecado, contra Satanás e contra o mundo. Mas nós temos a promessa e a vitória por meio de Cristo Jesus, porque o Senhor promete, e o descendente da mulher, uma mulher gestou o Salvador, o Senhor, vai pisar na cabeça da serpente, e já pisou pela morte de Cristo Jesus. Essa é a promessa que nós temos. Como é que nós podemos comemorar o Natal de forma verdadeira? Como é que eu e você podemos comemorar o Natal de forma verdadeira? Será que é se reunindo com a sua família? Com a mesa farta? Com muita comida? Será? Será que é viajando para algum lugar bem lindo? E você vê aquela região toda maravilhosa? Será? Será que comemorar o Natal de forma verdadeira
Como é que é? Como é que eu posso comemorar o Natal de forma verdadeira? Como é que o Natal pode ter significado para nós, além da comida, além das festas? Como? A resposta é simples, mas ela é profunda. Reconhecendo que você é um pecador. Que você está afastado de Deus. Que se você morrer hoje, para onde você vai? Se hoje a morte chegar para você, para onde você vai? O verdadeiro Natal é quando você olha para Cristo, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você coloca a sua fé nele, quando você ama ele de todo o coração, quando você abraça Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o verdadeiro Natal. Esse é o verdadeiro Natal. É reconhecer que a sua vida está quebrada por causa do pecado. Mas Gênesis 3,15 diz, olha, o filho da mulher vai ferir a cabeça da serpente. E é por meio dele que vem a salvação. Esse é o verdadeiro Natal. Sabe qual é o verdadeiro Natal? O verdadeiro Natal é quando Cristo voltar e todos nós estivermos assentados à mesa do Cordeiro, comendo junto com Ele, bebendo junto com Ele, e desfrutando da presença dEle. Esse é o verdadeiro Natal. Porque se você passar esse Natal sem tiver Cristo, e você morrer hoje, ou morrer nesse Natal sem Cristo, você está indo para o inferno. Você está separado de Deus eternamente. Porque foi isso que aconteceu. Consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Abra sua Bíblia em Romanos 3,23. Para nós encerrarmos. Romanos 3,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, amados irmãos, porque o salário do pecado é a morte. Se você está no pecado, Deus está contra você. Deus não está a favor de você. Mas se você olhar para Cristo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. O pecado nos faz viver, faz Deus viver contra a gente. Mas Jesus nos reconcilia com Deus. Jesus nos aproxima de Deus. Jesus nos salva do pecado. Jesus nos salva do poder de Satanás. Jesus nos salva de nós mesmos. Jesus restaura os nossos relacionamentos. Jesus restaura a nossa alma. Jesus enche de paz a nossa alma, porque a nossa alma está sem paz, sem Cristo. A nossa alma está sem alegria. Jesus enche ela de alegria, da verdadeira alegria, que não há em dinheiro, não há em carro, não há em festa, não há em nada, não há nessas mesas que nós vamos ter nesses dias. Mas de Natal, sem Cristo. Sem Cristo. Por quê? Porque ali reina o pecado. E aonde reina o pecado, Cristo não está. Cristo não está. Aonde reina o pecado, reina a morte. Mas aonde reina Cristo, reina a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Agradecemos ao Senhor. Senhor, nós somos tão pecadores. Nós não merecemos nada, Pai. Nada, 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 Pai. Nada do Senhor. Nós merecemos o inferno. Mas o seu Filho Jesus morreu na cruz. E nos deu a maior dádiva que podemos receber. O maior presente que podemos receber. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar somente para o Senhor. E somente para Ti, Senhor. Nos ajuda a nos arrepender.
e nos converter dos nossos pecados, Deus. Ajuda, Senhor. Se alguém nessa noite, ó Deus, ainda não crê no Senhor, ainda não se arrependeu de todos os seus pecados, ó Deus, que haja salvação nesse coração, Pai. Pai, esse bairro precisa do Senhor, ó Deus. Rio Branco precisa do Senhor, Pai. O nosso Brasil precisa do Senhor, Pai. O mundo precisa do Senhor. Nos ajuda a proclamar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. É o que eu oro e eu te peço, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.